Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre a linguagem HTML5 e também a CSS3, voltada para concursos públicos. Essa é a nossa primeira aula, então a gente vai ver um pouco sobre as características gerais da HTML5, na sua versão 5, e também a gente vai falar um pouco como a gente vai abordar tais assuntos nesse módulo que nós vamos iniciar agora. Eu faço parte também da rede itinerante, então você pode ver aí o meu perfil, o link do meu perfil, onde você também pode postar alguma dúvida que você venha a ter a respeito tanto de HTML quanto CSS3 e também sobre XML, que também é um outro módulo que também está disponível lá no site Prova de TI. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar é do que se trata este módulo. Então a gente vai estudar sempre as novas características tanto da versão 5 do HTML quanto da versão 3 do CSS. Tudo isso em relação às versões antigas dessas ferramentas, dessas linguagens. Então isso quer dizer que a gente vai abordar as diferenças com a versão 4 do HTML. Também a gente vai falar um pouco sobre a XHTML, que teoricamente seria o futuro do HTML, mas a gente viu que não foi bem assim. Então teve que surgir essa versão 5 da HTML, então a gente vai entender um pouco o porquê disso. A gente vai ver as diferenças entre o CSS na versão 2 e a versão 3. A gente abordou sobre CSS no nosso primeiro módulo de HTML, o HTM01, disponível lá no Prova de TI. A gente vai ver também, foram incluídos novos elementos para dar mais semântica ao HTML, surgiram novos elementos de formulários e também um elemento bastante interessante que foi o Canvas, que ele vai possibilitar muitas funcionalidades no próprio HTML, sem a necessidade de plugins ou outras coisas como Flash, Java. E além disso, a gente vai abordar a nova estilização, os novos estilos, as folhas de estilos com a CSS3. Bom, é necessário um pré-requisito. Então você já tem que ter estudado HTML e CSS. Você já tem que saber do que se trata essas ferramentas, essa linguagem HTML e a CSS, as folhas de estilo em cascata. Por isso, a gente não vai abordar os fundamentos de tais linguagens. Por isso, recomendo que você, se você ainda não tem experiência com HTML e CSS, que você adquira então o primeiro módulo de HTML que está disponível lá no site Prova de TI. Lá a gente aborda todos os fundamentos, ou seja, o que é uma tag HTML, para que serve uma CSS, como que você configura a folha de estilo CSS, como que você configura formulários, como se dá essa troca de informação através de formulários. Então, nesse curso, nesse módulo agora, a gente não vai abordar esses fundamentos, a gente vai abordar o que é novidade que veio da HTML5 e da CSS3. Bom, vamos falar um pouco sobre a bibliografia que a gente usou para montar esse curso, esse módulo. O primeiro livro é o Smash HTML5, do Bill Sanders, que está na primeira edição. Ele é interessante porque ele aborda de um jeito mais voltado para o web designer, mas o interessante dele é que ele aborda tudo que é novo, que surgiu com HTML5. O ruim dele é que ele não chega a falar muito em detalhes da CSS3, que é a versão mais nova do CSS. Mas apesar disso, ele é bastante didático com relação ao HTML5. O segundo livro é o HTML5 CSS3, Desenvolva hoje com o padrão de amanhã, cujo autor é o Brian P. Hogan. Está também na primeira edição. O legal desse livro é que ele também é bastante didático, como no primeiro. Ele vai mais direto ao ponto, sem perder muito tempo com exemplos. E também ele não entra muito a fundo, mas ele aborda praticamente tudo que é de novo que existe, tanto no HTML5 quanto no CSS3, que é uma coisa que o nosso primeiro livro não aborda, que é o CSS3. E nossa última fonte é o site www.w3schools.com, que tem exemplos muito legais de como você usar o HTML5 e CSS3. Ele é bastante didático, só que ele não vai muito a fundo em detalhes dessas linguagens. Bom, vamos começar então a tratar da HTML5. Vamos antes falar então de um breve histórico. A versão 4 da HTML, ela ainda continua sendo a versão oficial, porque a HTML5 ainda não foi validada totalmente pela W3C, que é a WWW Consortium, e o problema é que ela foi definida, essa versão 4,
os primórdios em 1999. Só que a internet ela mudou muito, e então era necessária uma nova versão dessa HTML que pudesse incorporar mais funcionalidades. Como a HTML não evoluía, vários fabricantes desenvolviam plugins para poder justamente incorporar mais funcionalidades que não existiam na versão 4 da HTML. Então surgiram os applets Java, os flashes. Então cada fabricante criava seu próprio padrão com isso. Então você já imagina os problemas que iriam surgir com isso. Então para tentar modernizar o HTML, a W3C, como eu já falei antes, ela é uma organização que padroniza a web e começou a desenvolver esse novo padrão que seria o XHTML. O que vem a ser essa XHTML? Ela nada mais é do que a própria HTML, só que com as regras rígidas de boa formação e validação da linguagem XML. Não sei se vocês já estudaram o XML, que é o outro módulo que eu desenvolvi para o site Provas de TI, e lá tem várias informações sobre o XML, sobre as regras que você tem que obedecer para montar um XML. O HTML não é tão rígido em relação à sua linguagem, à sua sintaxe. Você pode colocar alguns erros no HTML que o browser vai tentar reproduzir da melhor forma possível. Bom, e agora? Temos o XHTML, por que então teve que surgir esse HTML5? Voltando um pouco mais no tempo, a gente pode ver que a organização WHATHG, que é a Web Hypertext Application Technology Workgroup, é um nome muito grande, mas que realmente ela engloba várias empresas. Eles começaram a trabalhar numa nova especificação da HTML que se convencionou chamar HTML5. A ideia é que incorporasse realmente novas tecnologias, além de você se concentrar nessa rigidez do XML. Apesar de uma grande aceitação, o padrão XHTML não vingou, realmente. Por quê? Uma das razões não trazia novidades tecnológicas. Se você for estudar XHTML, você vai ver que ele é interessante do ponto de vista da boa formação, de você criar páginas web que sejam bastante padronizadas, que não tenham erros de sintaxe e que provavelmente vão ser interpretadas por quaisquer browsers igualmente. E além disso, ela deixava a linguagem muito restritiva, por causa da rigidez que tem a XML. Isso incomodava alguns desenvolvedores. Realmente, aqueles que eram mais fraquinhos realmente não gostavam de ficar toda hora tendo que rever o seu código XHTML para saber que você deixou alguma tag sem fechar, alguma coisa que ferisse as regras rígidas do XML. Diante disso, a WTC, de uma certa forma, aposentou, e eu coloco isso entre aspas, porque esse XHTML ainda continua sendo um padrão aceitável. Você pode fazer páginas web usando o XHTML. É uma boa prática até, porque você se controla mais para criar suas páginas. Você tem um cuidado maior para você criar suas páginas, fechar bem suas tags, e de uma certa forma você deixar isso bastante padrão para que qualquer browser interprete a sua página direito. Bom, já que aposentou o XHTML entre aspas, então a WTC se uniu à WHATWG em 2009 para trabalhar nessa especificação da HTML5. Então eles resolveram se juntar com essa organização a fim de deixar tudo padronizado. Vejamos quais são os princípios dessa HTML5. Em 2009, a WTC oficialmente começou os trabalhos dessa versão 5. Os princípios que norteiam essa especificação 5 são compatibilidade com as versões anteriores, assim, o máximo possível. Então, em algumas coisas realmente não vai ser possível, então tentar ao máximo ser compatível com as versões anteriores. Ser útil. O que isso quer dizer? Resolver problemas úteis. Ou seja, incluir funcionalidades que já existem somente com o uso de plugins. Então você vai tentar ao máximo tornar a web independente desses plugins. Separar o conteúdo da apresentação, além de lidar com segurança. Interoperabilidade, uma palavra grande, meio difícil de falar, mas que significa o quê? É funcionar nos mais diversos dispositivos. Vai ser computadores, tablets, celulares. E acesso universal. É suportar diversos idiomas, acessibilidade e independência do tipo de mídia.
Como consequência desses princípios, surgiram novas características. Uma dessas novas características foram elementos e atributos que foram criados para lidar com a semântica, para organizar melhor o conteúdo. Se convencionou se chamar esses elementos de elementos semânticos. Além disso, alguns elementos que se achavam desnecessários, eles foram realmente removidos. Então, alguns atributos e elementos eles foram removidos para que você não utilize mais. A razão dessa remoção desses elementos e atributos foi porque eles não agregavam muita coisa ao HTML. Então, eram atributos que misturavam conteúdo com apresentação, então eles resolveram excluir de vez esses elementos e atributos. Outra característica são o trabalho com mídias, áudio e vídeo foi padronizado, tendo sempre como o principal objetivo limitar o uso dos plugins. O conteúdo ele pode ser visualizado independente do tipo de dispositivo, então isso é uma coisa legal. Você pode ter um site que ele pode ser visto tanto no computador com uma tela grande, e aí você, através da HTML5, você consegue trabalhar e lidar com dispositivos que são mais limitados, são celulares, tablets que têm telas menores, e aí você tem que se adaptar a esse ambiente. Então, com a HTML5, você consegue lidar com isso sem recorrer ao uso de plugins ou aplicativos externos. Houve uma outra novidade, que é o armazenamento de dados no lado cliente, sem aquelas limitações dos cookies. A gente não chegou a trabalhar com cookies na nosso primeiro módulo de HTML, mas a gente vai aproveitar nesse módulo de HTML5 para justamente saber o que são esses cookies e saber que na HTML5 nós temos novas funcionalidades para lidar com esse armazenamento de dados no lado cliente. A gente vai ver isso nas nossas próximas aulas. Continuando, novos elementos do tipo input e atributos de formulários, eles permitem mais funcionalidades com pouco, praticamente quase nada de JavaScript. Esse JavaScript é uma linguagem cliente, que é executada no próprio browser. A gente chegou a falar disso no nosso primeiro módulo de HTML, só que a gente não viu como se programar em JavaScript. O HTML5 ele possibilita mais funcionalidades sem você ter que apelar para o JavaScript. É uma forma de você deixar o seu código um pouco mais enxuto. As trocas de mensagens entre servidores diferentes. Na HTML5 isso era proibido por questões de segurança. Só que na HTML5 surgiu uma forma mais segura de fazer esse trabalho, que a gente também vai estudar. Novas APIs foram criadas para justamente tentar limitar essa dependência com tecnologias de terceiros. Entre elas está a API Canvas. Ela é muito legal porque ela permite que você crie desenhos, animações e até mesmo pequenas aplicações que têm funcionalidades completas. A gente vai abordar um pouco sobre esse Canvas nas nossas próximas aulas. Bom, vejamos agora como que é uma estrutura mínima da HTML5. Essa estrutura mínima que a gente vai ver agora é aquela que tem os elementos mais básicos de uma página HTML5. Aqui nós temos exemplo desse código HTML. A gente vê que o primeiro elemento, na verdade, não é uma tag propriamente dita, mas ele é um doctype. Basta que você coloque doctype HTML no início do seu código HTML, que o browser já vai reconhecer que se trata de uma página no formato 5 da HTML. Se você perceber, esse aí é o doctype mais enxuto já lançado pela W3C. É obrigatório um título para a página, isto é, você tem que definir o elemento title abaixo do elemento head. Para você verificar se a sua página ela realmente está na versão 5, você pode ir nesse link, que é o validador da W3C, e lá você pode verificar se tem algum erro se você esqueceu algum elemento básico, se você tem algum atributo que você colocou errado, que não pode mais usar, algum elemento também que não pode mais usar. Então você pode criar a sua página HTML e ir nesse link que tem aí, Validator, e lá você vai conseguir validar para saber se realmente está atendendo a nova especificação da HTML. Eu continuo sempre testando as páginas que eu tenho aqui nesse módulo para ver se elas realmente estão atendendo a versão 5 da HTML. E eu estou fazendo tudo isso entre o mês de abril e maio de 2014, então ainda no site lá do WTC está dizendo que essa versão 5 ainda não está totalmente validada, ela não está totalmente encerrada. Então sempre ele coloca assim, olha, você está atendendo por enquanto
as especificações da HTML5, mas nada garante que daqui a 2, 3 meses essa especificação mude e sua página HTML deixe de ser válida. Então, se você for testar algumas páginas que eu tenho aqui nesse módulo de HTML, então pode ser que alguns passem no validador, mas em outros não passe. Quando a gente está trabalhando com HTML5, é importante a gente colocar esse doctype correto. Ele não é obrigatório, a sua página HTML não vai deixar de funcionar se você esquecer esse doctype. Só que ela informa o browser que a página segue as regras da HTML5. Então ela não precisa entrar naquele modo degradado, que exige mais recursos, que a gente viu lá no nosso primeiro módulo de HTML. Lá a gente viu que se você coloca o seu código HTML com alguns erros de sintaxe, alguma coisa assim, ele entra naquele modo degradado, onde ele vai tentar exibir a sua página da melhor forma possível, mesmo que tenha erros. Se você já falar de início que ele tem esse doctype igual HTML, então a sua página, o browser vai tentar ler a sua página primeiro, como se fosse uma página válida em HTML5. Então ela não precisa entrar no modo degradado. Só que no momento que ela verificar que tem algum erro de atributo ou de elemento que não está fechado, alguma coisa assim, ele já vai começar a entrar nesse modo degradado. Bom, então vamos começar a nossa primeira bateria de questões nessa nossa primeira aula. Bom, aqui também eu tenho que falar que como esse assunto da HTML5 ele é um assunto novo, ele ainda não está sendo muito cobrado com bastante frequência nos concursos que exigem HTML. Então, a maioria dos concursos ainda estão exigindo a versão 4 da HTML. Aqui a gente vai mostrar algumas questões que já foram cobradas em concursos públicos e também a gente vai incluir algumas questões que eu mesmo criei para esse módulo. Bom, na nossa primeira questão, ela é de um concurso público, do MPE do Acre, e fala que a HTML em sua versão 5 apresenta diversas características em relação às versões anteriores, dando uma maior potencialidade à linguagem, ou seja, mais funcionalidades. Dentre as características abaixo, qual delas não é advinda da proposta de HTML5? Bom, então vamos analisar cada uma aí. Alternativa A, a implementação padrão em todos os browsers e com funcionalidade também padrão e consistente em todos. Bom, isso aí parece ser interessante, mas implementação padrão em todos os browsers não é uma coisa que o HTML5 se preocupou. Ele apenas especificou novas funcionalidades que deveriam ser atendidas por todos os browsers. Bom, vamos ver as próximas aí. Alternativa B, define uma forma padrão de incorporar vídeo e áudio. Sim, está correto. A gente viu nessa aula que uma dessas características que surgiram foi justamente você ter uma forma padrão de você incluir áudio e vídeo sem você ter que apelar para plugins. Então, essa alternativa B está correta, então não é a que a gente deve marcar. Alternativa C. Introdução de diversas APIs, entre elas a API Canvas, que permite criar gráficos, desenhos, jogos e aplicações web. Bom, isso a gente viu também que é uma das características da HTML5. Com essa API Canvas a gente vê que a gente pode fazer muitas coisas, a gente pode programar praticamente uma aplicação inteira dentro da nossa página HTML. Alternativa D. Ela fornece maior interatividade sem a necessidade de plugins. Sim, a gente viu isso que é um dos princípios da HTML. Você tentar ao máximo se desvencilhar dos plugins. Você não tem que se depender tanto desses plugins. Alternativa E. Define novos tipos para o atributo type do comando input, usados em formulários, tais como data, hora, números, autofocos, faixa de valores, entre outros. Bom, realmente isso aí é verdade. A gente viu que os formulários eles vão ter novas funcionalidades e isso sim a gente tem que apelar para o JavaScript, que é o código do lado cliente. A gente vai ver ainda nas nossas próximas aulas que isso é possível através de novos elementos de formulários e também de novos tipos de elementos input. Bom, de todas as alternativas aí, a única que não está se encaixando bem é justamente a alternativa A. Essa HTML5 ela não exige que a implementação seja igual em todos os browsers, ela simplesmente inclui novas funcionalidades que os browsers têm que atender. Bom, a questão 2 que foi criada por mim para esse módulo. Várias motivações foram levadas em conta para a criação do padrão HTML5. Dentre estas motivações, assinar aquela que não se enquadra nisso. Bom, de novo aqui a gente vai falar um pouco sobre essa diferença que existe entre HTML5 e HTML4, ou seja, essas novas funcionalidades. Vejamos aí. Alternativa A, tornar as páginas web menos dependentes de plugins. Sim, isso realmente está correto. Uma das ideias da HTML5 é justamente a gente não ter que depender tanto de plugins de terceiros.
Alternativa B, criar elementos que representem melhor o conteúdo das páginas web. Bom, está correto. A gente vai ver que isso é possível através daqueles elementos que são chamados agora de elementos semânticos, que eles dão mais sentido ao conteúdo que a gente quer colocar na nossa página web. Alternativa C, incluir funcionalidades de validação em formulários, limitando a necessidade de se usar de scripts em demasias no lado cliente. Bom, a gente viu que isso realmente é uma das ideias que vieram com HTML5. Você não tem que depender tanto dos scripts do lado cliente, ou seja, do JavaScript. Alternativa D, restringir as páginas web para serem visualizadas apenas em dispositivos móveis. Bom, isso aí está errado. Você não quer restringir as páginas web só para os dispositivos móveis. Você quer justamente o contrário. Você quer tornar que essa linguagem HTML5 ela torne possível que você desenvolva páginas que sejam visualizadas tanto em computadores de telas grandes, quanto em smartphones que têm telas mais limitadas, menorzinhas. Então, essa letra D aí é a candidata a marcarmos. Alternativa E, possibilitar recursos de acessibilidade. Esses recursos de acessibilidade eles dependem muito do browser que você está usando hoje em dia. Já que o HTML5 ele provê alguns recursos, nós iremos ver mais adiante, que você consegue prover isso na própria página web, sem você ter que depender do browser ou de algum plugin. Então, a alternativa E também está correta. Então, a única que realmente está fora aí do padrão é essa letra D. O HTML5 ela deve ser visualizado independente da plataforma que você esteja usando. Bom, aí você tem o gabarito da nossa bateria de questões da nossa primeira aula. E, enfim, isso são as características principais da HTML5 que nós precisamos saber de antemão para a gente poder entender melhor as novas características que iremos estudar nas nossas próximas aulas desse módulo de HTML5 e CSS3. Por enquanto, só abordamos o HTML5, mas depois iremos abordar o CSS3 em futuras aulas. Bom, então até lá. Até a próxima aula, pessoal.